vou deixar gravado. E aí os demais alunos que não conseguiram acompanhar, eu vou postar no YouTube e vou deixar lá no fórum. Né, eu gostaria que todos estivessem, porque vocês estão com muitas dúvidas na disciplina. E a gente precisa conversar algumas coisas bem importantes agora para esse segundo bimestre. Né? Como vocês já devem Sim. saber, as aulas presenciais não vão retornar por agora. Então, a gente vai trabalhar com o projeto de vocês de forma remota. Né? Então, não vai ser possível aplicar o projeto de PEI para vocês, né? E aí, vocês estavam com muita dúvida também em relação ao portfólio, como é que fazia o portfólio. Eu peguei alguns modelos aqui para explicar para vocês, né? E aí eu vou conseguir mostrar um pouquinho do que é o portfólio para vocês. E vocês, quem tiver dúvida, pode me interromper e ir falando. Aí mesmo. Ok. Deixa eu abrir a tela aqui para vocês conseguirem visualizar. Estão conseguindo ver minha tela aí? Agora sim. Sim. Vou botar no cantinho aqui para vocês conseguirem me ver também. É meio descabelada, tá? Que a gente não se arruma muito nessas aulas remotas. Mas aí, ó, esse aqui é o arquivo que eu pedi vocês para fazerem, né? Que eu montei para vocês começarem a descrever sobre as propostas que vocês tinham, né? Me lembra um pouquinho quem são os alunos de qual grupo que tem, se tem só um grupo aqui comigo, qual foi a proposta que pensou em fazer, para a gente conversar em cima disso, por favor. Eu e a Gleice, a gente é do mesmo grupo. Uhum. Qual era a proposta? É sobre a saúde, a higiene pessoal no projeto Araçá para as crianças. Letícia, você é de qual grupo e qual proposta? O meu grupo proposta de saúde mental nos adolescentes, né, para abordar nas escolas de ensino médio. Uhum. Vai faltar só um grupo, então, mas aí esse grupo me procura depois, a gente conversa, assiste o vídeo. Se ficar alguma dúvida, vocês sabem que vocês podem me procurar no WhatsApp, que quando dá eu respondo. Eu tô ficando doida também com esse negócio de Covid, e às vezes não dá para responder na hora, porque eu tô trabalhando triplicado, né? Mas sempre que possível eu respondo. Esse aqui foi o arquivo que eu dei para vocês, e que eu tinha até aberto uma data no portal e depois eu suspendi a data para vocês entregarem. Né, que a Jeane deve ter comentado com vocês, que era ela que estava em contato comigo. Eu falei que não precisava entregar por agora, porque eu ia explicar para vocês como é que ia funcionar isso, e vocês vão me entregar ele no final, né, no final desse segundo bimestre. A gente já está no segundo bimestre, quando a gente vai fechar a disciplina, e é quando vocês vão ter a aprovação ou não na disciplina, que essa disciplina ela não tem nota, né? Ela é conceito, como eu expliquei para vocês desde lá a primeira aula. E aí, vocês têm que entregar um arquivo em PDF, que é nesse formato aqui, né? E que talvez tenha ficado um pouquinho difícil para vocês conseguirem preencher, devido à falta de informação que vocês têm. Ah, como é que eu vou idealizar um projeto se eu não vou conseguir aplicar ele? Como é que eu vou falar sobre higiene pessoal em escolar se eu não posso ir na escola? Devido a esse momento de distanciamento social que a gente está vivendo, né? Devido à pandemia do Covid-19. Então, a ideia de hoje, da aula de hoje, é justamente conversar com vocês e sanar essas dúvidas, conseguir explicar para vocês o que de forma remota por fórum eu não consegui, né? Por isso que eu quis fazer ao vivo e não só gravar vídeo, porque gravar vídeo também acaba que eu não consigo ter um contato direto com vocês. Então, aqui vem a capa, ó, já está nas normas certinho, já tive esse cuidado de preparar para vocês nas normas da faculdade. Aí eu vou colocar o nome dos alunos componentes do grupo, São Mateus e Espírito Santo 2020. Na introdução, vocês vão trabalhar de forma como está naquele manual que eu disponibilizei para vocês desde a primeira aula, né? Que eu expliquei lá aquela aula que a gente teve presencial, cada etapa. O que vai vir na introdução? A apresentação da equipe de trabalho. Quem é a equipe de trabalho? O grupo de vocês, né? Cada aluno do grupo de vocês. E aí eu peguei um portfólio
de um dos alunos de Direito, lá de Vitória, para eu conseguir mostrar para vocês como é que eles estão trabalhando isso. Como é que eles fizeram essa apresentação da equipe de trabalho, né? Como é que eles estão respondendo no trabalho, quem são, de onde vêm. Então, no final, vocês precisam entregar o documento em PDF, digitado lá, descorrido, texto corrido. Eu sou Rafaela e equipe de trabalho. Vocês não vão me incluir, tá? A equipe de trabalho é só vocês. Estou dando um exemplo como se eu fosse aluna, no caso. Sou Rafaela Lírio Sotero, aluna do curso bacharelado em biomedicina, estou no primeiro período, sou residente domiciliada em São Mateus. Aí eu falo um pouquinho da minha trajetória acadêmica, profissional. Atualmente, eu trabalho na área da saúde, é por esse motivo que eu optei por seguir no curso, e etc. São coisas mais pessoais, só que aí vocês vão escrever de forma corrida no texto para mim. Pode colocar em tópicos, né? Já que vocês são muitos alunos, em um grupo só. E aí, no final, também a gente vai fazer uma aula ao vivo, dessa forma, se continuar dessa forma remota, né? Se as aulas retornarem, a gente faz em sala de aula. Mas se continuar remoto até o final do bimestre, que é o que a gente imagina que vai acontecer, porque esse pico da pandemia ele não está sendo achatado, a gente vai fazer uma aula via Zoom, né, igual a gente está aqui agora, e vocês vão apresentar para mim um documento de PowerPoint. O que que vocês vão fazer? Vocês vão tirar as informações que vocês colocarem no documento de PDF, que esse documento tem que ser postado lá no portal para eu conseguir avaliar e aprovar vocês ou não na disciplina, e vão fazer um documento de PowerPoint, né? É uma apresentação de slides, que eu vou mostrar nesse documento aqui para vocês como é que ficou o dos alunos de Direito. Quando eu chegar nesse documento aqui, vocês vão conseguir entender melhor o que é isso, né? Antes que eu me esqueça, o Zoom ele tem um limite de 40 minutos. Eu já estava com a sala aberta, porque eu estava esperando os alunos chegarem para a gente começar a aula. Então, eu já perdi alguns minutinhos. Se fechar, se cair aí para vocês, não tem problema. É só vocês clicarem lá naquele link de novo que vocês usaram para entrar, que aí eu vou abrir a sala novamente e a gente vai renovar os 40 minutos, certo? Ok. Ô, professora, deixa eu só perguntar uma coisa aqui rapidinho. Pode A Jeane, ela é do meu grupo. Daí ela disse que tinha conversado com você em relação a essa apresentação a gente fazer em forma de vídeo. A gente pode continuar desse jeito ou você prefere que seja escrito mesmo, digitado? Não, o digitado vocês vão fazer para postar lá no portal para eu avaliar, porque eu preciso ter um documento, e esse documento ele tem que estar salvo lá no portal. Tudo que vocês fazem agora é via portal, né? Tem que ter registro para a faculdade de que vocês estão estudando, que vocês estão produzindo. Então, eu vou precisar desse documento digitado para lançar no portal. Mas aí, Ok. para a apresentação, vocês podem fazer em vídeo, lá no final do segundo bimestre. Ok. Tá bom? Obrigada. Jeane tá mandando mensagem aqui. Vou entrar agora, ela vai aparecer aí. Tá? Eu tô olhando aqui pro lado porque eu tava conversando com a coordenadora de vocês, com a Rayane. Tá? Que eu tinha mandado o convite para ela repassar para vocês, que eu não tenho o telefone de todo mundo. Né? Ela me mandou, eu mandei no grupo. Isso, obrigada. E aí, vocês vão discorrer tudo isso aqui, o problema, para quem intervir, por que vocês resolveram intervir nisso, vai fazer a apresentação do tema. Isso aqui vocês já até fizeram lá naquela atividade 1. Então, pode só copiar e colar e inserir aqui, né? Já está pronto. Só que aí a gente tem uma mudança, né? Porque de que forma que a gente estava trabalhando? Nós estávamos pensando no projeto, pensando em montar a proposta, para que, se caso voltassem às aulas presenciais, vocês só fossem ao campo de prática e aplicassem. Né? O meu projeto era para dar uma palestra, né, para as alunas da escola estadual trabalhando na higiene, por exemplo, né? E aí agora a gente não tem aula, não pode ter encontro presencial, a gente está vivendo uma situação de distanciamento social e não tem previsão para isso. E aí a disciplina não pode ficar prejudicada. A gente aguardou o primeiro bimestre inteiro para ver se ia dar para seguir com essa linha de pensamento, por isso que eu não sobrecarreguei vocês com atividades, um monte de coisa para fazer. Eu só quis deixar vocês terem uma ideia, já começarem a estruturar isso para quando chegasse o segundo bimestre só fazer a intervenção. Só que agora a gente não tem um prazo de quando isso vai acabar. Então, a coordenação desde lá de Vitória, ela solicitou para a gente trabalhar essa intervenção de forma virtual. Né? Então, o que vocês podem fazer? Eu quero trabalhar a higiene com adolescentes.
Como é que eu posso fazer isso de forma virtual, professora? Como é que eu posso fazer essa intervenção? Eu posso fazer um blog trazendo assuntos sobre higiene pessoal na adolescência. Eu posso fazer um Instagram, utilizar recursos como o Canva, que dá para fazer aqueles posts bonitinhos, elaborar, fazer tudo pautado na pesquisa, né? Vocês não vão tirar as coisas da cabeça. Ah, por que eu estou fazendo no Instagram? Porque o adolescente é sujo. Não, né? Não é assim. É porque eu vi uma pesquisa em tal lugar que trabalhando esse tema é de extrema relevância. E aí coloca, como diversos Instagrams que a gente vê hoje, de pessoas que trabalham com mídias digitais. Então, a intervenção de vocês, esse segundo bimestre, é para vocês prepararem isso. Né? Alguns alunos de Vitória, por exemplo, qual foi a ideia do projeto deles, a proposta de projeto deles, que eu achei muito bacana. Eles aproveitaram esse período de pandemia, né? E aí eles fizeram uma proposta, né? Um exemplo só para vocês terem uma ideia. Eles fizeram um Instagram para divulgar material de microempreendedor individual, essas pessoas que trabalham de forma individual e que ficaram prejudicadas devido ao Covid. Então eles fizeram um Instagram, eles gerenciam o Instagram para divulgar, para ajudar a pessoa a vender. Isso é uma intervenção. Né? No caso de vocês, que vai trabalhar com higiene pessoal, que vai trabalhar com saúde mental, principalmente saúde mental, que é um tema extremamente relevante para a população da área da saúde agora. Então, pensar assim, eu vou fazer um Instagram, ou eu vou fazer uma página no Facebook, ou eu vou fazer um blog, ou eu vou fazer um folder para disparar via WhatsApp sobre a saúde mental dos trabalhadores que estão na linha de frente de combate ao Covid. Pensa como é que estão esses trabalhadores nessa situação agora, que muitos deles não estão voltando nem para casa porque tem grupo de risco em casa. Né? Tá trabalhando dentro de um hospital, lidando com Covid diretamente, e aí fica dias sem ver o filho, que é criança, dias sem ver os pais, porque são idosos. Alguns desses trabalhadores, como no município de Linhares, por exemplo, estão ficando em hotéis, para não ter contato com a família e não acabar expondo o risco familiar. E o que a gente tem observado também em relação ainda à saúde mental, está sendo bastante abalada, porque é uma situação de extrema pressão, pressão social, engloba medo, né? A gente vive uma situação caótica na região amazônica, estritamente voltada lá para a cidade de Manaus, onde a gente já entrou em colapso funerário, né? Porque devido às medidas de isolamento que a cidade não adotou no início da pandemia, ela está colhendo os frutos agora de forma negativa. O sistema funerário não está conseguindo absorver a demanda. Então, a gente está vendo um monte de protesto, né? Vocês devem estar acompanhando a televisão e ver que os enfermeiros foram para a porta, não só enfermeiros, né? Mas estou falando de enfermeiro porque partiu dessa classe social, né? Mas eles foram para a porta lá do Senado, lá do Congresso, lá em Brasília, com um monte de cruz, foram agredidos, porque eles estão pedindo condições melhores de trabalho. Né? Eu, por exemplo, hoje eu trabalho na Superintendência de Saúde e eu trabalho na saúde do trabalhador. E isso não está distante da gente. A gente tem recebido denúncias, a gente tem feito inspeção sanitária por falta de equipamento de proteção individual. E isso vale para o médico, vale para o enfermeiro, vale para o biomédico. Então, assim, pensar em montar uma estratégia agora, que seja um Instagram, que seja um portfólio, que seja um folder, para disparar em grupo de WhatsApp, algo para deixar registrado e para a intervenção de vocês ser de forma digital. Podem continuar com o projeto de vocês, eu quero trabalhar higiene em adolescentes. Não tem problema nenhum, pode continuar trabalhando higiene em adolescentes. Só que de forma digital agora, entenderam? Sim. Alguma dúvida? Não. Vocês acham que é algo impossível de fazer? Tem alguma dificuldade? Não. Então, ótimo. Só o que eu peço para vocês terem cuidado é que, assim, professora, meu grupo optou por fazer um Instagram, que é o recurso que tem sido mais utilizado atualmente, né? O recurso de mídia social Uhum. é mais utilizado hoje em dia. Vocês têm que me marcar no Instagram, né? Aí vou até passar o meu para vocês. É sotero.rafaela. Me envia lá no meu Instagram pessoal. Vocês vão ver um monte de coisa nada a ver lá no meu Instagram, porque é meu Instagram pessoal, tá? Eu não tenho um Instagram de trabalho. Não trabalho com o Instagram só para o trabalho. Mas aí, para eu conseguir acompanhar vocês, eu vou precisar utilizar o meu Instagram pessoal.
E lá eu não vou ser a professora Rafaela, eu vou ser um público externo, como qualquer outra pessoa que vai seguir a página de vocês. Então, vocês têm que me enviar a página. E aí eu fiz um post. Ah, professora, foi uma imagem que eu vi de Manaus, né? Um exemplo. Eu vi uma imagem de Manaus e eu quero publicar. Vocês têm que lembrar que tudo hoje em dia tem direito autoral. Então, se eu tirei uma imagem de Manaus, eu posso publicar, mas aí na legenda eu coloco a descrição da imagem, né? A referência da imagem, da onde que eu tirei aquilo. A mesma coisa vale para a informação. Eu não vou tirar nada da minha cabeça. Segundo recomendações da Organização Mundial de Saúde, hábitos de higiene corresponde ao modelo de vida saudável, né? Entra nas causas de determinantes sociais de saúde. Aí eu boto lá embaixo o link da onde eu tirei isso. E tá ótimo, é simples, não precisa ficar elaborando nada muito mirabolante, não. Ah, professor, isso vai dar trabalho, eu vou ter que procurar referência científica, eu vou ter que procurar artigo científico. Pode ser uma página de jornal. Vocês podem utilizar, por exemplo, o boletim epidemiológico que a prefeitura tem feito para acompanhar casos de Covid, desde que referencie, tá bom? Tá bom. Ok. Alguma dúvida? Não. Não. E aí vocês vão seguir com a descrição, né, de objetivo, tudo nesse documento aqui que já tá bonitinho aqui para vocês, pronto, é só apagar. Eu não sei se eu mandei para vocês ele em um Word ou em PDF. Minha cabeça não é muito boa para lembrar. Eu acho que eu mandei em um Word, que é fácil de digitar. Se eu mandei em PDF, é só vocês me lembrarem que eu mando o documento em Word para vocês, tá? Não tem problema. E aí, no final, vocês vão me entregar o que vocês vão me entregar? O que vai ser o relato de experiência de vocês? Professora, a gente decidiu criar um blog. Vocês vão relatar como é que foi a vivência de vocês criando o blog. Qual foi a experiência, quais foram as dificuldades, se teve grande acesso, se foi bem visto, como é que foi isso para vocês. Tudo vocês vão contextualizar aqui. E no final vocês vão colocar o produto da intervenção de vocês, as considerações finais, né, que já vão ser entregues agora no final do segundo bimestre, e as referências bibliográficas que vocês utilizaram. Aí eu vou mostrar para vocês agora a apresentação de slides desse grupo lá de Vitória, que já está prontinha, para vocês entenderem como é que é o preenchimento desse arquivo, como é que vocês vão apresentar isso para mim depois, que eu vou estar lá, fiz o Instagram e aí eu enviei para a professora. Vocês não precisam me marcar em nada, tá? Tipo assim, fiz no Instagram da disciplina de PEI da professora Rafaela. Não é esse o objetivo da disciplina. O objetivo da disciplina é que vocês trabalhem, vocês produzam o produto, vocês façam a prática de extensão interdisciplinar. Então, eu só sou uma coadjuvante, né? Que eu até embolei para falar a palavra. Os protagonistas são vocês. Então, eu vou estar lá porque eu preciso monitorar, né? Vai que vocês postam uma besteira ou outra, eu dou um puxãozinho de orelha enquanto eu tenho. Eu falo, tira isso aí rapidinho, que ninguém vai ver. Aí não tem problema. Eu vou estar lá acompanhando só para dar um norte a vocês, mas aí vocês têm que apresentar isso para mim depois, né? Em formato de slide. Eu quero fazer um vídeo mostrando o Instagram, mostrando todo o passo a passo. Não tem problema. Pode ser em formato de vídeo, na forma que vocês acharem melhor. Eu vou abrir no portal acadêmico para vocês. Eu não quis abrir antes para não confundir a cabeça de vocês. Pra vocês verem lá que já tinha atividade para entregar e não saber nem do que se tratava. Eu vou abrir no portal acadêmico de vocês a data que é para entregar esse portfólio aqui, escrito, e vou abrir também a data de apresentação. E aí eu vou colocar no fórum com um convite já, para vocês saberem a data e a hora que a gente vai entrar online para conseguir explicar isso. Cada grupo falar um pouquinho, tá bom? E aí, ó, esse aqui é o portfólio do grupo de Direito. Né? A professora foi a professora Maiara Cogo, curso de Direito nem foi de Vitória, perdão, foi de Castelo, né? No ano de 2020. Ó. Prática de extensão interdisciplinar, essa foi a capa da apresentação deles. E aí, o que é aquela apresentação, professora? Lembra que lá na introdução... Deixa eu voltar aqui. Lembra que aqui na introdução eu falei um pouquinho sobre a apresentação da equipe de trabalho? No documento escrito, vocês não vão colocar foto. Vocês vão discorrer. Aluno fulano de tal. Quem são, de onde vem. Na apresentação, aí sim vocês vão colocar foto. Como dessa aluna aqui.
Eu estou mostrando essa apresentação para vocês com outros alunos, material que outros alunos fizeram, porque foi autorizado pela professora, tá? Essa professora Maiara Cogo. Ela que mandou o material no grupo e ela que disponibilizou e autorizou o uso para nossa aula. E aqui, ó, eles apresentaram isso, colocou uma fotinha, o nome da aluna, quantos anos, natural de onde, acadêmica do 9º curso de Direito, da Faculdade Multivix. Mesma coisa com os demais componentes, ó. Coisa simples, não precisa ser nada muito mirabolante. Saindo da apresentação, vocês vão apresentar as expectativas. Quais foram as expectativas para a disciplina? Como foi a expectativa para criar o tema? Como desenvolver o projeto? Né? Igual que eles colocaram. De forma geral, desenvolver a disciplina de prática de extensão interdisciplinar é um grande desafio. Escolher um tema e transformá-lo em estudo prático à luz de uma gama distinta de pessoas, ideias, métodos, questionamentos e possibilidades é tarefa árdua, que exige grande organização e transpiração, somada ao fato a época de isolamento social vivenciada por todo o globo. Nos obriga a perquirir novas formas de comunicação e interação entre a equipe acadêmica. Assim, a despeito dos obstáculos, buscaremos cumprir com afinco a responsabilidade e a tarefa que nos foi entregue. E, a partir de nossa escolha temática, promoveremos um detalhado trabalho visando potencializar nosso desenvolvimento educacional, profissional e humano, além de propor soluções ao problema temático identificado. Então, eu identifiquei um problema, eu vou propor soluções. E eles descreveram isso aqui de forma científica. Né? E aí, professor, o que é que vai ter lá no meu portfólio escrito a respeito de expectativa, né? Isso aqui, vocês vão discorrer e vocês vão apresentar para mim depois. Vão trazer a abordagem, aí lembra lá da atividade que eu fiz com vocês para vocês definirem a temática central e as áreas da disciplina correlata, né? Que vocês colocaram, tem a ver com saúde coletiva por isso e por isso. Isso que vocês vão trazerem para cá, ó. A temática deles foi trabalhar com assédio moral. Né? E a incidência, como é que eles conseguiram identificar que isso é um problema? Principalmente em regiões de ambiente de trabalho, que é onde mais acontece assédio moral. Eles tiraram isso da cabeça deles? Não, provavelmente eles fizeram uma pesquisa e viram que os maiores casos de assédio moral ocorrem lá no ambiente de trabalho. E as áreas lá, que são disciplinas deles, disciplinas do curso de Direito, são ética, direitos humanos, direito do trabalho, empresarial e penal. No caso, vocês vão colocar as disciplinas de vocês. O valor temático, por que foi importante eu definir esse tema. Eu posso mandar essa apresentação para vocês também, tá? Posso colocar lá no portal. As perguntas norteadoras, lembra que essa atividade também a gente já fez, vocês já construíram as perguntas norteadoras? Botar ela aqui na apresentação. E aí trazer, ó, introdução, falar da introdução de forma científica, ó, eles acharam artigos falando sobre o tema, né? Alguns de vocês já fizeram isso, um grupo, outro, acho que um grupo só que não fez de forma científica assim. Então, trazer essa cientificidade para o trabalho final. Aqui, ó, um grupo também trabalhou com citação direta, que eu lembro. Trazer o problema. Qual foi o problema que eles levantaram? Como identificar e mitigar a ocorrência do assédio moral no ambiente laboral com o fim de melhorar a saúde emocional dos trabalhadores. Então, eles queriam identificar o assédio moral e queriam melhorar a saúde laboral dos trabalhadores, a saúde emocional dos trabalhadores. Qual é o impacto social disso? Quais foram os objetivos dessa proposta? Objetivo geral e objetivo específico. Qual foi a metodologia que usou? Professora, como é que vai ser a minha metodologia nesse caso? Meu grupo optou por utilizar o Facebook. Então, qual é a minha metodologia? Eu vou criar uma página no Facebook e aí vocês vão descrever tudo isso. Como é que vocês vão criar a página? Qual é o intuito da página? Qual é o público-alvo? Como é que vocês vão fazer para alcançar pessoas para observar a página? É isso que vocês vão descrever aqui. No caso aqui, ó, eles falavam de pesquisa teórica, qualitativa, quantitativa, que antes também a ideia era ir aplicar lá no campo, como eu falei para vocês. Né? Agora a gente não vai aplicar no campo mais, porque a gente não tem uma previsão disso. Então, a gente vai fazer em recurso de mídia digital. Né? E aí, fazer um plano de ação. O que é que vai ser feito? Página no Instagram,
Por que que será feito? Né? Devido à situação do Covid, que estamos em distanciamento social, faz-se necessário utilizar metodologias ativas que tenham alcance do público, mas que não precisem de proximidade, né? Que eu não precise ter contato com o próximo. Onde será feito? Mídias digitais, né? Que vocês vão utilizar. Quando será feito? No momento de desenvolvimento da disciplina, esse bimestre. Por quem será feito? Vocês, alunos. E como será feito? Através de tecnologia de informação. Já até respondi para vocês, né? Uma coisa que eu não devia fazer, mas já está adiantado. O que será feito? Vocês vão descrever. Por que será feito? Por que vocês definiram? Tudo isso que eu falei para vocês. E aqui, ó, lembra dessa etapa aqui do portfólio? Que a gente conversa sobre o relato de experiência. O que é o relato de experiência? Relatar aqui como foi a vivência de vocês. Então, agora vocês não podem se reunir para montar essa página. Vocês não podem se reunir para montar o projeto. Como é que vocês vão fazer isso? WhatsApp, Zoom, Google Word, qualquer outra plataforma, qualquer outra ferramenta que permita uma reunião igual a gente está fazendo agora. E aí, ó, esse é o relato de experiência de vocês, assim como esse grupo aqui colocou. Plataforma do Zoom, fizeram uma reunião no dia 3 de abril, colocou um print da tela ó, com os participantes. Quando será feito? Durante todo o período letivo. E aí eles descreveram ó, na apresentação final o que eles foram fazendo em cada mês. No caso de vocês, a gente só tem 2 meses. Vocês podem colocar por semana. Na primeira semana do primeiro bimestre, uma dica ó, que eu já estou dando. Faz um print dessa tela que vocês podem colocar isso no portfólio de vocês também. Primeira semana do segundo bimestre, reunião com a professora para definição de estratégias de como abordar o projeto de forma digital, como alcançar um público para que tenha impacto. Segunda semana do mês de abril. Aí, o tempo já vai acabar daqui a 10 minutos. Se cair, é só clicar no link de novo e entrar. Segunda semana, reunião com o meu grupo via Zoom. E aí, isso vocês colocam no trabalho de vocês. As tarefas conjuntas, né? De preparar material, vídeo, de fazer um formulário, se for o caso, fazer uma cartilha, se for o caso. Vocês podem fazer também um formulário através daquele Google Forms. Né? Ah, professor, eu conheço um monte de adolescente e eu quero saber como é que é a higiene deles. Então, eu posso fazer um questionário, tem lá Google Forms. E aí eu mando via WhatsApp para os adolescentes que eu conheço, eles respondem. Depois eu trago essas respostas para o meu trabalho aqui final para apresentar em formato de gráfico. Né? Eu faço o resultado dessa pesquisa aqui para eu enriquecer meu trabalho. Vocês vão definir a melhor forma para trabalhar, tá? E aí, ó, descrever aqui, tarefa específica. A aluna Ana Beatriz, ela ficou responsável pelo quê? Gravação em áudio, concessão de voz da plataforma podcast e coparticipação de fornecimento de imagens ilustrativas. Esse grupo aqui trabalhou com podcast também. O que é o podcast? Também é um resultado, também é uma intervenção. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é igual uma gravação de rádio, né, que as pessoas editam, bota som no fundo, fica bastante legal para falar sobre determinado assunto. Então, professora, meu grupo resolveu fazer um podcast para lançar na página. Aí vocês vão descrever aqui. Aluna Isabela, ilustração visual do trabalho com pesquisa e seleção de imagens. A Elisiane, estruturação do portfólio em PowerPoint, né? A Elisiane que fez o portfólio. Então, vocês vão dividir a tarefa entre vocês para não ficar pesado, tá? Como será feita a construção teórica? Como é que vocês conseguiram achar isso na internet, no artigo? Como é que vocês construíram a respeito disso? Ficou até uma apresentação bem extensa. E aqui, ó, eles colocaram que eles fizeram um questionário, eles fizeram uma plataforma no Instagram, fizeram uma plataforma no Twitter, fizeram um blog e ainda fizeram um podcast. Vocês podem escolher um recurso só, tá? E aí tem que colocar ó, o endereço na apresentação também. Não precisa fazer esse monte de coisa para dar um monte de trabalho para vocês. Faça só um, mas faça bem feito, alimente semanalmente, coloca lá notícias novas, relevantes, importantes para o tema de vocês, curiosidades, e depois traz o resultado disso na apresentação final.
colocar a bibliografia que foi utilizada e acabou a apresentação. E aí, o que foi passado para a gente foi uma ficha de correção desse trabalho que a gente vai utilizar. Né? Colocar o nome do grupo e os critérios de avaliação. O site, se foi PowerPoint, se for Instagram, a gente vai preencher, eu, professora, preencho. O contato de vocês, a identificação, o cenário real. O que é o cenário real? O cenário real é o que vocês definiram fazer, o que vocês definiram trabalhar. O problema, qual foi o problema que vocês levantaram? Por que eu quero trabalhar saúde mental? Lembra lá da discussão que tem que ter um problema, tem que ter uma pergunta no Teadura de por que trabalhar isso? O objetivo, isso eu vou preencher na hora da apresentação, se ficar claro para mim. E a metodologia que vocês utilizaram. Eu quero saber como é que isso foi construído. Eu sei como faz o Instagram, tá, gente? Eu tenho um e eu uso. Mas vocês precisam dizer como é que foi feito o Instagram, que plataforma que é essa, o que vocês utilizaram para definir o trabalho. E aí a gente fecha a disciplina de PEI e vocês, com fé em Deus, vão ser aprovados. A gente vai fazer um trabalho muito bacana e nos veremos nos outros semestres. Alguma dúvida? Não. Achei bem grande o trabalho, hein, professora? Eu tenho medo. É verdade. Desse não dúvida. O que vocês acharam grande? O trabalho. Assim, ele é bem extenso, essa parte aí essa é para apresentar a dia, né, que sai marcar. Vocês têm que construir o portfólio, né? Boa parte deles vocês já fizeram. Aqui, por exemplo, é simples, né, de introdução. Por que é simples? Que vocês vão falar a apresentação de vocês. Eu, Rafaela Lírio Sotero, sou enfermeira, formada em tal lugar, para se preocupar. Isso é tranquilo. Depois vocês vão trazer para o problema de vocês o que vocês já têm lá naquela atividade 1. Vocês já levantaram o problema, vocês já fizeram uma breve apresentação do tema naquela atividade, já fizeram perguntas norteadoras. Vão descrever isso aqui. Vão colocar o objetivo de vocês. O que é o objetivo de vocês? Com a proposta, descrever sempre no infinitivo. Isso aqui também eu já mandei o arquivo previamente para vocês já devem ter começado a escrever. Sim. E aí o que vocês vão fazer, basicamente, a partir de agora, é a metodologia. Né? Como vocês vão construir isso? Descrever. Se eu fiz no Instagram, como é que foi feito esse Instagram? Foi feita uma reunião no dia 6/5 para explanar, tirar dúvidas com a professora Rafaela. Depois, no dia 10/5, foi feita uma reunião através do aplicativo Zoom, da plataforma Zoom, para definir e delimitar com o meu grupo quem faria o quê. E aí, ó, o que vocês têm que se apegar é nisso aqui, exatamente nisso aqui, divisão de tarefas, porque senão vai ficar pesado. Agora, se divide tarefas, a Ana Beatriz é responsável por procurar a imagem. A Isabela é responsável pela ilustração visual do trabalho, por fazer. A Isabela, ela tem mais didática com o Instagram, ela sabe fazer uns posts bacanas, então a Isabela vai ficar responsável por isso. E aí, eu acredito que é um trabalho que dá para vocês terminarem até, assim, rapidinho. Professora, igual essa parte que você estava falando do portfólio. O grupo já fez quase tudo, só faltou o relato de experiência. Aí a gente fez a metodologia de como... agora. Mas aí a gente já fez a metodologia de como seria abordado, né? Mas não tem como fazer a metodologia sem... Com esse coronavírus não vai ter como fazer, então vou ter que mudar minha metodologia, fazer de outra hora. Isso. Agora a gente tem que mudar, como eu expliquei para vocês, devido ao Covid. O que precisa mudar vai ser a metodologia, que a gente vai trabalhar de forma digital. Você vai transformar isso em recurso digital. Entendi. A gente estava aguardando para ver se as atividades iam retornar agora no segundo bimestre, né? E aí vocês só iam aplicar. É por isso que eu falei, faz a metodologia, porque depois era só aplicar. Só que aí não tem previsão, infelizmente, aí a gente vai trabalhar de forma digital. Vocês podem montar um Instagram, pode montar um podcast, pode fazer um Twitter, pode definir o que for melhor para vocês. Entendeu? Sim. Sim. E aí vocês vão trazer postagens a respeito do tema de vocês, entendeu? Fazer campanha, criar um post. Tem um aplicativo de celular chamado Canva. Ele é muito tranquilo de mexer. Ele já traz o formato da imagem
Ah, eu quero fazer um story hoje. Ele traz o formato no tamanho de um story. Eu quero fazer um post para Instagram. Ele traz a imagem no formato do post de Instagram. E ele é facinho de mexer. Eu aconselho vocês baixarem ele porque ele deixa... Eu não preciso ser uma web design para conseguir mexer e vai deixar a plataforma de vocês bem bacana. Professora, Sim. eu cheguei um pouquinho atrasada. Você falou sobre as datas de entrega do portfólio e apresentação. Final do segundo bimestre. Aí a data eu vou abrir no portal para vocês, de acordo com o horário de aula. Aí eu expliquei que eu não abri antes, para não botar lá uma data de apresentação, vocês iam ficar tudo doido. Meu Deus, tem trabalho para entregar. Não sei nem que trabalho que é. Eu queria explicar antes, tirar as dúvidas antes, para só depois abrir. E aí eu já faço isso hoje mesmo. Ok, obrigada. Nada. Ou hoje ou amanhã, porque nem todo mundo participou da aula, né? E aí, talvez eu faça amanhã, porque aí dá tempo de quem ainda não... Quem não participou da aula, assistir o vídeo, que eu vou botar lá no portal. Que aí não gera essa preocupação também. Esse trabalho tem como mandar por e-mail ou não pode? Esse trabalho que você apresentou pra gente. Vou colocar no portal lá para vocês. Ah, tá. Em materiais didáticos. Vou Ok. fazer isso agora, para vocês terem acesso. Uhum. Tá bom? E aí, mais alguma dúvida? Não. Então é isso. O aplicativo já vai fechar também, a gente tem 1 minuto. Então eu vou despedir bem rapidinho. Fiquem em casa, que o negócio não tá bonito. Cuidem de vocês e dos familiares. Quem pode ficar em casa, fique em casa. Quem tá trabalhando, tenha os cuidados. Que a gente vai se ver logo, logo. Tá bom. E qualquer coisa eu tô à disposição, tá? Pode tirar dúvida comigo quando vocês quiserem. Pode ser que eu demore a responder por conta dos outros compromissos, mas eu sempre tenho respondido. Ok. Beleza. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.